Quando pensamos nas origens da indústria brasileira, é inevitável a gente ter em vista duas das principais análises a respeito desse tema. A primeira delas é a análise elaborada por Celso Furtado, a chamada Teoria dos Choques Adversos. E a segunda, a análise de Carlos Manuel Pelais, nominada Industrialização Induzida pelas Exportações. Para Furtado, entre o século XVIII e meados do século XIX, o algodão e o açúcar, que até então eram os principais produtos da economia brasileira, passaram a perder competitividade no mercado internacional. Dessa forma, a produção e exportação de café surgiram como uma solução para a nossa economia. Porém, ainda no final do século XIX, já era possível perceber a principal dificuldade que a economia cafeira sofreria, que era o problema da superprodução. Segundo Furtado, em 1930, período já na Grande Depressão, a demanda externa pelo café brasileiro diminuiu significativamente e o Brasil continuava aumentando a sua produção. Sendo assim, com o objetivo de se evitar uma derrocada no preço do café, foram adotadas algumas medidas protecionistas do setor. Uma delas foi a desvalorização da moeda nacional. Essa desvalorização da moeda tornou as importações mais caras, e fazendo com que a renda que seria gasta no exterior ficasse retida no Brasil. E isso acabou gerando uma demanda por produtos nacionais. Furtado também argumenta que a depreciação da moeda nacional, por outro lado, dificultava a expansão industrial brasileira, devido à necessidade de se importar máquinas que então, por conta da depreciação, estavam mais caras. Sendo assim, ele conclui que a fase inicial da expansão da produção industrial foi possibilitada por uma capacidade já instalada que havia na nossa indústria, ainda que fosse precária. E também por uma aquisição mais barata de máquinas do exterior, máquinas então ociosas por conta da crise internacional e que puderam ser adquiridas de segunda mão por preços mais baixos. Isso favorecendo, contribuindo para a recuperação da economia brasileira diante da depressão. Já Pelais, a recuperação da economia durante a Grande Depressão não se deve ao mercado interno, necessariamente, como afirmou Furtado, mas ao setor externo. Ele também contesta Furtado ao defender que antes da década de 30, portanto, dentro do período cafeeiro, já havia uma indústria nacional significativa e que o crescimento industrial defendido por Furtado durante o período da década de 30, ele teria sido, na verdade, superestimado. Para Pelais, ainda, o crescimento industrial e econômico brasileiro da década de 30 foi uma complementariedade das bases industriais existentes, sem que tenha ocorrido, na verdade, uma mudança do centro dinâmico da economia, que ela tenha passado de uma economia cafeira diretamente para, nesse momento, para uma economia industrial. Mas para ele havia uma complementariedade, elas já caminhavam juntas anteriormente. E para sustentar tal posição, ele utiliza dados do consumo de aço e cimento e também da importação de máquinas. E olhando esses dados, ele verificou que durante a Grande Depressão ocorreu uma grande redução do consumo desses itens, bem como uma redução da importação de máquinas. Portanto,
Esses dois argumentos são de outros argumentos que ele utiliza para contestar a tese de Furtado de que teria ocorrido uma grande mudança do centro dinâmico da nossa economia durante a Grande Depressão.